Olá, amigos. Que o multiculturalismo falhou já é uma evidência inegável. Aliás, isto até é uma contradição, mas sim. Como vocês sabem, a Suécia era um exemplo de país, era um exemplo de civilização, era um exemplo de desenvolvimento. E desde que abraçou esta cultura woke de portas abertas, venham, 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 viva o multiculturalismo, a Suécia transformou-se num país de terceiro mundo. Portanto, passou-se dos 8 aos 80. Estocolmo, por exemplo, é capital do estupro. Só para vocês terem uma ideia. Bem, o que é que eu vos trago hoje para vocês verem o apogeu disto tudo? A Suécia, portanto, aquela civilização que neste momento já é um país do terceiro mundo, aquilo está de tal forma a ferro e fogo em que eles vão começar a enviar menores para a prisão. Tal é a violência entre gangues. O que eu ainda não compreendi é porque é que gangue não é considerado terrorismo. Eles, afinal, controlam ruas, eles, afinal, condicionam a vida de pessoas, eles, afinal, aterrorizam milhares de pessoas por todo o lado. Onde há um gangue, as pessoas sentem-se coagidas, sentem-se literalmente em terror. Porque é que gangue não é considerado terrorista e tratado como tal? Pois bem, a Suécia não os considera terroristas, mas vai começar a mandar jovens para a prisão. O governo sueco está-se a preparar para introduzir reformas abrangentes no seu sistema de justiça juvenil, permitindo que crianças de até 15 anos sejam condenadas à prisão em vez de serem levadas para lares de acolhimento administrados pelo Estado. Ou seja, vocês imaginem, se estes gajos na prisão fazem o que fazem, imaginem o que eles não fazem em lares de acolhimento, seja lá o nome que lhes queiram dar. Isto é só para ficar bonito na fotografia. Estou a ler uma notícia do Conservador Europeu. Ok, continuando. O plano, portanto, do Ministro da Justiça é que nos próximos dias, e face a uma preocupação crescente de violência entre gangues, portanto, só agora, portanto, as pessoas já se andam a queixar há anos, mas agora é que eles estão preocupados, vai efetivamente intervir. Isto porquê? Porque roubos, ameaças, as tais daifadas que é característico dessa gente, tiroteios e até atentados à bomba. Portanto, vejam só o que é preciso acontecer. Isto entre criancinhas, estou a falar de criancinhas. Portanto, atentados à bomba para estes gajos intervirem. E claro, estão a intervir com paninhos quentes, claro, porque esta gente, coitadinhos, os direitos humanos dos bandidos, não é a população que se lixa, não é? Eles já destruíram um país, mas eles ainda não se aperceberam que estes cabrões têm que ser todos remigrados, que é o que se está, não são criancinhas, são bandidos e têm que ser remigrados, mas pronto, claro, aqui gostam de adjetivar isto tudo de forma muito fofinha para não se mexer, para quando isto rebentar mesmo, quer saber como é que eles vão agarrar nisto. Quer dizer, já não agarram neste momento. Bem, continuando. Portanto, a principal sanção para os infratores nesta altura é que os menores de 18 anos vão para lares de acolhimento e assistência infantil. Lá está, aquilo que eu vos disse. Portanto, o fofinho, muito fofinhos, e são criancinhas, atenção. Agora, reparem o que é a estupidez disto tudo. É que estas leis, quando foram feitas para suecos. Não foram feitos para africanos, não foram feitos para indostânicos, não foram feitos para homens a idade militar provenientes de cultura que nada, nada tem a ver com a nossa, ou homens em quase idade militar, não é? De culturas que nada, nada têm a ver com a nossa. Mais ainda, estes gajos, estes miúdos, são usados por gangues precisamente para cometer crimes que esses gangues não podem cometer. Ou seja, fazem, como é que eu posso vos explicar? Os gangues de adultos contratam estes gangues de crianças, e para vocês entenderem, para cometer crimes, porque estes gangues de
crianças, coitadinhos, podem andar com facas, podem dar aos tiros, podem colocar bombas, podem vender droga, podem fazer tudo e mais alguma coisa que a lei não lhes vai tocar, ou, na pior das hipóteses, eles vão para um lar de acolhimento. Tenham atenção ao seguinte: se as prisões europeias atuais são autênticos hotéis de luxo, onde tem internet, ginásio, bem, em Portugal até aprendem karaté, vejam só. E só falta lá massagista. Ainda ontem um gajo, nós, contribuintes em Portugal, tivemos que lhe pagar para a polícia levar o gajo à mulher para, não é? Porque, coitadinho dos criminosos, não é? Ele e ela, atenção. E nós pagar, portanto, se isto se passa nas prisões, imaginem o que se passa nos centros de acolhimento. Bem, são verdadeiros hotéis 5 estrelas. Continuando. Isto é para eles se integrarem, portanto, não tiveram tempo de se integrar e portarem-se muito bem, não é? É a segunda, a terceira, a quarta oportunidade. Agora, quem leva uma naifada, quem leva um tiro, quem está completamente coagido em sua casa e não pode sair, um país onde as mulheres eram livres e podiam andar em qualquer lado, elas são violadas por grupos. Portanto, vejam a barbaridade disto. E aí sim, portanto, estes cabrões que nos andam a governar, protegem bandidos do outro lado do mundo e são contra as populações. Vejam a maldade que aqui está implícita. E isso também acontece porque os tribunais não são efetivamente independentes e aquele crime que há contra a pátria, que foi posto nas Constituições precisamente para proteger as pessoas, não é levado até às suas consequências finais. E nós temos bandidos a afundar países, nós temos bandidos a, a coagir de forma indireta ou pôr pessoas em situação de risco, que é o que se trata, em prol de malta que vem do outro lado do mundo, que devia ser remigrada e nem sequer devia entrar na Europa, quanto mais andar para aí em alojamentos e assistências institucionais após cometer crimes, não é? É tudo remigrado. Mas não, coitadinho. Bem, continuando. Depois, claro, como isto só acontece, não é assim, agora sendo irónico, volta e meia, ou seja, de 20 em 20 ou de 15 em 15 horas, não é? Portanto, é assim uma coisa que só acontece volta e meia. Esta legislação é para entrar em vigor lá para 2026 ou 2027, não é? Porque não é? A gente fala agora, fala, mas isto depois não é para entrar já no dia seguinte. Onde infratores dos 15 aos 18 anos condenados por crimes graves, como assassinato, assalto à mão armada ou ataques de bomba, vão cumprir prisão em aulas dedicadas a menores. Ou seja, vão fazer prisões para menores com todas as regalias e mais algumas. Enfim, continuar. O governo, portanto, sueco. Isto é o governo sueco porque só eles estão a fazer, mas isto é em Portugal e Espanha e França e tudo é igual, só que não nos contam o que é que se está a passar. E estamos a falar de um país onde se passou dos 8 aos 80, que é a Suécia, não é? Onde era um país que era exemplo do que é ser-se ocidental, exemplo do que é ser civilizado para esta bandalheira de terceiro mundo, não é? Portanto, continuando. Em setembro, mas passou, o governo anunciou plano para reduzir a maioridade penal de 15 para 13 anos. Vá lá, pelo menos alguma coisa boa. Mas lá está, isto depois da prática não dá em nada porque significa que os meninos abaixo de 15 anos que nada lhes acontecia, significa que agora são postos também em sítio em que nada lhes acontece. Não é? O partido de direita sueco, é claro que ele apoiou esta decisão porque, não é? Se a gente vai buscar um bocadinho mais de segurança que seja, é melhor do que nada. Mas sim, mas isto devia ser, era com mão de ferro para eles terem medo. Reparem, a função de uma prisão é que as pessoas tenham medo de ir para a prisão, que as prisões sejam um lugar forte onde se sinta o peso da lei e onde as pessoas sejam completamente desmotivadas de cometer qualquer crime no futuro e voltem à prisão. Isso é a função de uma prisão. Não é um local onde há um ginásio, onde há uma biblioteca, onde as pessoas têm direito a não sei quantas refeições boas por dia. Não, não. Sim. Mesmo estando
à guarda do Estado. Porque aquilo é assim, só comete crimes quem quer, e ainda por cima destes. Estando as pessoas avisadas, oh, meus amigos, paciência. Olhem, por exemplo, ninguém contesta as leis da Sharia de cortar uma mão, um pé, de pendurar as pessoas pelo pescoço. Não é? As pessoas metem-se a jeito e acontece-lhe isso. Pois bem, continuando. Portanto, o Partido Democrata Sueco disse que sim, senhor, concordava com esta redução de idade para os responsabilizar, mas preferia baixar a idade efetivamente para 11, 12 anos, porque é lá que se comete a maior parte destes crimes graves, exatamente porque eles estão um passo à frente da lei e sabem exatamente que crianças de 11, 12 anos, que são bandidos apesar da idade, aí é que não nos acontece nada, nada, nada. Bem, lá está, a Suécia está a ferro e fogo. Eu estou a dizer facadas, tiroteio, bombas, violações em massa e, ouçam, é para onde nós estamos todos a ir. Se não pomos mão de ferro a esta bandidagem tem que ter medo de ir para as cadeias, esta bandidagem tem que ir para as cadeias quando são apanhados, independentemente da idade que têm, porque aquilo é assim, se uma criança com 6 anos pode mudar de sexo porque tem mentalidade para isso, também pode ir para a cadeia porque meteu uma bomba, porque roubou, porque anda a vender droga, porque. Portanto, deixem-se de lado de lérias. Portanto, a lei tem de ser forte para esta gente. Eventualmente podemos ter cadeias para jovens e para adultos e até para idosos. Mas todos eles, sem exceção, têm que ter medo de ir para a prisão. Quando vão para a prisão, têm que sentir o peso da lei, como as prisões de Bukele, e têm que ficar completamente desmotivados a voltar. Senão, esta bandalheira só vai piorar. Só vai